lançar um novo projeto de comunicação. O que é que vai nascer aqui? Um podcast? Um vídeo podcast? Pois, eu ainda não sei como é que é essa fazer. Esse foi o desafio, não é? É uma confiança de que nós precisamos de comunicar cada vez mais e melhor e mais adaptada a quem nos ouve, não é? Portanto, temos que ir atrás. Enfim. Curiosamente, a gente antes estava se calhar cada um na sua aldeia, não é? E agora esta aldeia global coloca-nos neste mundo da comunicação. Não conseguimos ver o nosso dia-a-dia sem estar conectados. E acredito que mais do que enfim, isto acho que não é uma circunstância negativa que a gente vive nos nossos dias, é o nosso ambiente, não é? É a nossa sociedade que é assim e acho que quanto mais participarmos, até mais felizes somos, acho eu. Então, e não é, e especialmente para nós, não é? Nós, com aquilo que tudo que representamos, Caritas, Eclésia, por excelência, instituições que têm que comunicar, não é? Faz parte. E havia também um bocadinho em nós esta ansiedade de acompanhar, está a passar o comboio, de acompanhar o comboio também da comunicação. Isto é sempre tão, é por um lado tão rápido, mas ao mesmo tempo é saboroso. A mim dá-me este sentido de saboroso. Pois, vocês que são da comunicação, ainda por maioria de razão, para mim é mesmo no resultado. A importância que comunicar com propósito e com sentido torna-nos mais próximos das pessoas e, portanto, também mais facilmente nos compreendemos todos, mais nós conseguimos encontrar caminhos comuns, soluções que rentabilizem todos os recursos e realmente a comunicação é poderosa para isso. Eu acho que hoje não podíamos viver, nem fazer, nem trabalhar nesta área sem uma comunicação bem feita. Sim, qualquer área, acredito que sim, qualquer área, não é? Área. E a comunicação é, sem dúvida nenhuma, um instrumento ótimo para a relação e a relação permite o nosso conhecimento recíproco. Agora, e cada vez mais, e neste tempo, nós temos de comunicar também por estes meios, temos que mostrar e dizer aquilo que somos e aquilo que fazemos, não é? E daí que mesmo estas sinergias que estabelecemos, acho que são ótimas para isso. E por vezes sinto também que nós estamos muito presos à notícia que construímos, não é? Mesmo na Eclésia também assim. Há um acontecimento qualquer da Caritas, nós vamos lá umas horas, trazemos alguns sons, alguns depoimentos, construímos uma notícia, o que é sempre uma parte do acontecimento. Nunca diz todo o acontecimento, todas as emoções que lá se passaram, todos os sentimentos. E conseguirmos, por exemplo, através de uma conversa assim informal, passarmos mais sentimentos, mais emoções, acho que ajuda muito a este conhecimento recíproco. E é tão curioso que as pessoas, nós falamos da rapidez da comunicação e como as pessoas hoje comunicam pouco ou comunicam no sentido de estão predispostas a perder pouco tempo com determinadas coisas, mas na verdade nós temos o podcast que é um instrumento que as pessoas, pode ser no carro, pode ser no comboio, pode ser no ritmo da sua vida, mas estão predispostas a ouvir o que é que as pessoas têm para dizer ali durante o tempo em que estamos aqui, não é? Sim. E também podemos sempre voltar àquilo, as vantagens deste novo instrumento é que nós podemos guardá-lo, podemos utilizá-lo, pode vir a fazer sentido cada vez que nós tivermos uma pergunta nova, porque quando estamos a conversar estamos a falar sobre um enfoque, mas ao dar várias perspectivas também estamos a encontrar outras abordagens e isto fica guardado para qualquer uso. Não é uma realidade estática como uma entrevista, não é? Que tem um propósito e aprofunda, mas é mais um. Não digo que um substitui o outro, é mais um. E hoje, por exemplo, sobre a liberdade, pode ser um ótimo tema que a gente, que lá está, que pode ir revisitar a qualquer altura, não é? Sim, estávamos a falar ainda há bocado quando começámos desta dimensão o tema do nosso podcast há de ser o amor que transforma, que é um tema que diz muito à Caritas, pomos amor é uma assinatura da Caritas, a assinatura da Caritas, na medida em que pomos amor em tudo o que fazemos, temos um amor que sabemos de onde vem, da nossa identidade cristã e que só pelo amor é que podemos transformar a vida das pessoas, ou seja, o serviço e aquilo que nós somos para as pessoas a quem servimos tem de ser transformadores na medida em que a vida delas não fica igual depois de conhecerem o amor que nós transmitimos. E ao mesmo tempo falávamos disto na dimensão da liberdade que o 25 de Abril trouxe, não são amores comparáveis, mas
tudo só faz sentido na medida em que trouxe a liberdade para as pessoas, não é? O nosso amor também não pode aprisionar as pessoas, o nosso serviço não é um serviço porque nós queremos e que nós existimos. Uma frase espetacular sobre é verdade. Isso. Vá lá, temos... Então, a comunicação liberta na mesma medida em que o amor transforma, não é? Acho que não era bem assim, mas era qualquer coisa parecida. Mas também funciona. Ou mesmo a liberdade transforma na medida em que o amor liberta. Que o amor liberta, exatamente. Isto tem que trocar com as palavras, podemos chegar longe. Comunicar, não é? Comunicar liberta e transforma. Sim, sim. Deixa dizer aqui temos aqui uma roda de... Mas acho que a dimensão da liberdade é muito importante para tudo o que nós fazemos. Para toda esta liberdade política, da democracia, do podermos dizer e poder expressar, mas também esta liberdade que não aprisiona, nem como Cáritas nós aprisionamos as pessoas com quem estamos, e os projetos que nós temos só fazem sentido se eles libertarem as pessoas, não é? E acho que isto é poderoso, mas também ao mesmo tempo porque as pessoas responsabilizador também. É isso. As pessoas libertas também participam de outra maneira e sobretudo participam naquilo que nós devemos sempre tentar, é que as pessoas se envolvam na alteração, na mudança, no crescimento do seu próprio projeto, porque é sempre mais poderoso quando as pessoas participam. E as pessoas precisam ter a consciência que têm esse espaço. Para ter esse espaço, a construção deste espaço, eu acho que pode ser muito, muito interessante. Eu, pelo menos, acredito. Sim, e é incrível. Eu posso ter uma visão errada, mas creio que ela passa muitas vezes na sociedade e que se liga também muito aos acontecimentos de 25 de abril de 64, que era uma subsidiodependência e uma dependência do Estado, uma dependência de um governo único e até de um governo absoluto, não é? E de facto, aquilo que felizmente vamos observando, nomeadamente através do vosso trabalho da Cáritas, é que o objetivo não é só ajudar, não é? O objetivo é transformar também, não é? E essa assinatura, o Amor que Transforma, induz logo nesse propósito que tem na vossa ação. Tornando as pessoas também, lá está, não só autónomas, as pessoas no centro, mas protagonistas da sua construção pessoal, familiar, social, não é? Sem estarem sempre dependentes daquilo que chega ou ao fim do mês ou à porta de casa. Não é? E com direito a transmitir essa informação que têm, para também podermos construir uma melhor resposta, um mundo mais justo, todos aqueles objetivos que são envolvidos nisto, que é o amor que transforma. Transforma porque nós podemos usar todos os recursos. Somos recursos para as pessoas e as pessoas são recursos para si próprias. E isso é fantástico. E na medida em que estamos também hoje aqui a apresentar este projeto novo, ele também quer ser esse espaço. E por isso nós temos esta preocupação de que não é um espaço de protagonismos, é um espaço onde podemos trazer os temas que são relevantes e que queremos discutir e debater, mas também a voz daqueles que estão connosco, desde os nossos voluntários, os nossos colaboradores, eventualmente também os nossos beneficiários, nunca numa dimensão de exposição, que nós não o fazemos, mas de participação. Tem uma voz, não é? Porque tem uma voz e uma voz que importa ouvir, porque nós não devemos fazer nunca as coisas tem que se fazer as coisas considerando as pessoas, e para isso temos que ouvir, e este espaço de ouvir com alguma liberdade não é muito interessante nos temas e nas pessoas, porque como a Márcia dizia, eu acho que a questão do protagonismo é uma infecção. É uma infecção que a liberdade debela e, portanto, eu estou muito, 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 muito curiosa até de saber até onde é que nós conseguimos ir com isto, mas vamos até onde for preciso, não é? E vamos literalmente, não é? Porque a ideia não é ficarmos por aqui em qualquer jardim ou em qualquer espaço ao ar livre também. Hoje a liberdade trouxe-nos para aqui, não é? Sim. Para este ar livre. Mas a ideia é calcorrear esse país e estar no terreno. Ir conhecer e dar a conhecer. E até nesta linha de protagonismos e não os querermos, dar a conhecer tantas vozes, tantas pessoas, tantas histórias que estão por aí e que muitas vezes, porque não surgiu, porque não é o momento, porque não houve espaço, e muito uma coisa que a Rita diz muitas vezes, que é porque nós achamos que não é importante, porque sempre fizemos, porque somos assim, porque fazer o bem está na nossa identidade, e acabamos por não falar dos nossos famosos tesouros. É que nós andamos à procura, porque realmente
quando as coisas são mais especiais, as pessoas valorizam menos, que é estranho, porque é tão natural o crescimento e o aparecimento de algumas respostas e de algumas coisas que as pessoas fazem e que emprestam em riqueza a quem está próximo, que as pessoas não acham que é importante. É natural. É aquilo que eu faço, é assim. E depois não falam sobre isso, o que é uma coisa incrível. É essa riqueza que eu acho que nós temos quase a obrigação de partilhar. E na comunicação é tão importante contar histórias, não é? Mostrar rostos, agarrarmos-nos ao percurso de cada pessoa. E o que eu sinto muitas vezes que as pessoas estão muito, também querem muito partilhar. Sim. E às vezes a própria forma como a comunicação social funciona, e é o que é, não vamos criticar agora não. aqui, num programa sobre a liberdade. De todo, não, mas é a rapidez, não é? Eu, como responsável de comunicação da Cáritas, eu sei muitas vezes, quando o jornalista me telefona, precisava de um caso para encaixar nesta história, porque é assim que muitas vezes os recursos também que eles têm para trabalhar. E isso às vezes não permite encontrar a tal história, porque é de hoje para amanhã, ou porque... Mas, na verdade, essas histórias, as pessoas estão muito disponíveis para partilhar o porquê que precisaram da Cáritas a determinada altura, e como é que a Cáritas as transformou, e o que é que foi este amor na sua vida. E este espaço é o sonho que não cumprimos, não é? Sim. Também é importante. Felizmente também nas organizações cada vez mais há esta aposta na comunicação, não é? A Cáritas é um exemplo, porque há quantos anos é que a Cáritas tem um colaborador, uma colaboradora na comunicação, não é? Não vamos falar agora da idade das senhoras. Não, há quantos anos estão a trabalhar, estão aí. Estamos quase a celebrar o aniversário do 25 de Abril. Pois é. Sim, não, mas de facto sente-se que é uma aposta, porque a comunicação transformou-se também, não é? Se de facto antes havia um valor das organizações de comunicação, das empresas de comunicação, que funcionavam por si, numa lógica, de facto, de jornalismo, havia algumas com uma tendência mais para o lado A ou para o lado B, mas hoje a comunicação funciona diferente, não é? E aí também digo que sim, infelizmente é muito empresarial, ou excessivamente empresarial, o que, de alguma forma, estimula as restantes organizações da sociedade a apostarem também aí e a serem parceiras destes processos de comunicação. Portanto, isto desafia muito, nomeadamente, a Igreja Católica, porque, quer dizer, de facto, aqui se a gente recuar aos anos 80, 90, a comunicação era completamente diferente, não é? Claro que também se transformou a nível tecnológico, a nível de facilidade de comunicar, e isso fez com que, cada vez mais, cada cidadão não seja só receptor, mas seja também produtor de conteúdos, e isto cria-se aqui uma teia, uma rede que é permanente, não é? Agora, creio que sim, que motiva e estimula as organizações também da Igreja Católica, as organizações sociais, a partilharem, a serem produtoras de conteúdos, que de facto é isso que acontece. Sim, e é o partilhar sem exibicionismo. Às vezes temos esta má consciência de... não era o que dizia a Rita há bocadinho, mas mesmo como instituição, às vezes temos todos nós... Se calhar ainda está muito no ADN da Igreja, também na cultura, não é? A mão esquerda não mostra o que faz a direita, ou vice-versa, como é que é? E isso, de certa forma, contaminou-nos muito e ainda não nos libertámos totalmente. Mas nós tivemos sorte de ter sido abalados por uma pandemia, e eu acho que a pandemia fez a diferença para nós. Fez a diferença aí também. Nós percebemos que, mais do que nunca, nós tínhamos que mostrar à pessoa onde é que estávamos, para que as pessoas soubessem onde é que deviam ir se precisassem de alguma coisa, e com isso fomos descobrindo estes tesouros e apresentando estes tesouros. E quando as pessoas começam a perceber o que é o mundo que a Cáritas começam-se a aproximar. A Márcia e a equipa da Márcia, no primeiro ano em que não havia possibilidade de ir para a rua, fez uma campanha online. E eu lembro-me de ter sido contactada por muitas empresas dizendo: nós costumamos fazer responsabilidade social na zona da fábrica ou na zona da empresa, mas porque não sabíamos o que era a Cáritas, e agora queríamos fazer responsabilidade social convosco. Queremos partilhar este caminho, que é encontrar soluções para os problemas que nos assaltam muitas vezes sem nós esperarmos. E a comunicação positiva, eu acho que ganhou terreno com a pandemia. Já não é só a desgraça, o problema,
que faz comunicação também se respeita muito a comunicação com propósito. Isso traz as pessoas para perto. Chegando cada vez a novos públicos, não é? Eu acredito que essa experiência, a pandemia, enfim, foi uma oportunidade de arrebentar a bolha, não é? Muitas vezes aquela bolha em que se está e que levou a novos públicos. De nos empurrar, não é? Tínhamos mesmo que sair, tínhamos mesmo que falar, tínhamos mesmo que estar onde estavam as pessoas. Foi uma prisão que nos libertou, que é estranho, não é? Exatamente. Quem está a falar de liberdade, não é? Não, mas mesmo isso é curioso, de facto, como é que num tempo de pandemia em que estávamos confinados, e foi nesse confinamento que chegámos a geografias muito mais distantes, não é? As pessoas também estavam mais disponíveis, estavam confinadas, também estavam mais atentas. E também olharam para a proximidade de outra maneira, porque não podiam ir longe. E, portanto, começaram a perceber que há muita coisa que acontece próximo e que devia merecer a atenção. Mas olhámos também mais com cuidado uns para os outros, não é? Essa lógica da proximidade, que não é só para as instituições, mas para nós próprios, não é? Cada um de nós, se calhar preocupou-se mais com um colega, se calhar preocupou-se mais com um familiar, e isso é esta dimensão de que quanto mais comunicarmos, mais próximos estamos, é evidente, não é? Seja quanto mais telefonar para os amigos, mais sei da vida deles, quanto mais eu comunicar o trabalho que faço, mais, não só mais apoio posso ter, mas também mais pessoas posso ajudar, não é? E uma coisa leva à outra. Claro, é muito mais poderoso, não é? Sim, sim. E lá está, e tudo isto à conta da liberdade, não é? Da liberdade que existe e sendo, enfim, este tema da apresentação também deste projeto na circunstância do 25 de Abril, das comemorações do meio século do 25 de Abril, achei curioso que uma das iniciativas que o Comissariado lançou nestes dias é de valorização da liberdade em públicos que não experimentaram a opressão, nomeadamente os públicos mais jovens, não é? Sim, sim. E através de uma iniciativa à volta do hashtag Não Podias, para que cada jovem pense hoje, ou melhor, se recorde daquilo que outras gerações não podiam. Tenho alguma consciência, parece tão estranho, não é? É. Eu tenho filhos, eu própria, não é? Estava a dizer que estava no berço, portanto não vivia nada disso, mas cada vez fica mais difícil as pessoas perceberem, as gerações mais novas, falava dos meus filhos, perceberem o que impacto é esse tão brutal que teve na vida da sociedade portuguesa o 25 de Abril, quando para eles não faz sentido viver de outra maneira. Curiosamente, foi na circunstância da Jornada Mundial da Juventude que falámos com uma jovem que também pós-geração de 74, não é? Onde o primeiro confronto que ela teve com a ausência da liberdade foi precisamente a pandemia. Sim. Porque até aí pronto, o ser livre nunca foi questionável, não é? Portanto, e o constrangimento, alguns limites à liberdade aconteceram precisamente quando saíram normas que impediam andar na rua, era mesmo dizer, não pode... muito, não é? Foi uma enorme discussão em Portugal, não é? Sim, exatamente. Como é que podem proibir-nos disso? Não podes ir à igreja, não podes ir aqui, não podes ir ali, não podes ir à escola, não podes... voltámos ao não podias, não é? Eu acho que de certa forma, seja praticante ou não, católico ou não praticante, a coisa do não podes ir à igreja foi assim, quando a coisa foi mesmo brutal. Se nem à igreja se pode ir, não é? Pois. Realmente esse paralelo é muito interessante. Felizmente, lá está, na década de 60, 70, havia aqui a opressão das armas também, havia a opressão de uma ditadura, aqui houve uma opressão de uma pandemia que sem dúvida nenhuma nos colocou muitos limites aos direitos fundamentais que temos, não é? Às liberdades e garantias que estávamos como adquiridas, mas que em qualquer momento da história podem ser quebradas, e vejamos, por exemplo, agora na Ucrânia também, não é? Um país que estava a caminhar na sua democracia e de repente vem outro país invasor, não é? Sim, pois. A guerra não nos era estranha, mas era uma guerra diferente, não é? A guerra na Europa, esta convivência com uma guerra tão próxima, muitas famílias portuguesas foram confrontadas com a guerra em África, etc., mas saíam para ir para a guerra, não é? Mas alguns saíram a fugir da guerra. Saíram a fugir da guerra. Mas pronto, havia um movimento que não era o ter que fugir na Europa para a Europa, não é? Sim, é diferente. Mas eu posso partilhar a experiência pessoal da minha mãe, que sofreu muito
e precisámos mesmo de acompanhamento específico porque ela reviveu toda a guerra que viveu, toda a ansiedade e todo o stress de guerra que viveu. Por isso é que eu estava a falar com a pandemia. A pandemia dela foi vivida, foi o voltar à guerra e às situações de guerra que ela viveu em África. Pelo facto de estar isolada. Sim, sim. Reviveu tudo. Sem chão. E aquilo levou-a para uma situação de ansiedade imensa. Foi muito interessante, não teve graça nenhuma. Mas estava-me a lembrar que essa questão dos jovens também é interessante, mas ao mesmo tempo falou-se também muito das liberdades garantidas, não é? E de que como se calhar nós duas não temos, e eu já partilhei com os dois, não tenho aqui a revista, mas partilhei com os dois o mapa que vinha neste mês da revista Alemar, como nós temos como garantido liberdades que na verdade se calhar não são assim tão garantidas. Aliás, a Ucrânia também nos trouxe essa... Vistas por lentes universais, sim, nós não parecemos da mesma maneira que nós achamos que somos, sim, não é? E o nosso mapa mundo não é assim tão livre quanto isso. Pois não. Esse mapa é realmente muito assustador. Depois temos que o partilhar. Sim, também temos que partilhar, porque de facto é um impacto visual muito forte, não é? Pois é. Dessas não, partes, como dessas para fotografias. nós que vivemos sempre em liberdade, achamos que somos livres, mas se calhar não somos tão livres quanto isso. Uma das questões que falava lá era da participação política, por exemplo. Na medida em que cada vez menos temos participação política por parte dos mais jovens, porque não sentem sequer o risco de perder algum dia, sim, a sua liberdade. E os mais velhos porque também isto é um bocadinho transversal por razões diferentes, não é? Sim. Mas isso convoca alguma discussão e pensamento sobre isso. Quando olhamos para um mapa que tem um quadradinho, tem um retângulo menos livre, menos naquela avaliação, portanto, temos uma Europa azul mais forte e depois um retângulozinho azul mais claro, dizendo que nós, que somos nós, eu acho que nós não estamos muito conscientes disso. Lá está, damos por adquirido, é verdade, não é? Damos por adquirido e não sei que sinal é que a gente pode encontrar também na carência que ainda persiste em alguns dos nossos concidadãos. A carência, essa necessidade constante de ser ajudado, de ser até ajudar na promoção da pessoa. É um limite à liberdade, se calhar, não é? São muitas frentes de batalha. Sim. Não é? Se nós não podemos deixar de apoiar as pessoas quando as pessoas estão em necessidade extrema e com grande vulnerabilidade, nunca devemos perder do horizonte a necessidade de encontrar caminhos de autonomização e de dos direitos, liberdades e garantias, como se costuma dizer, e esse papel é quase tão importante como dar de comer, como dar de beber. Nós não podemos, por causa de haver uma prioridade em emergência, deixar de ter em consideração as outras coisas, porque disso se faz o futuro do país. Porque, é certo que se as pessoas se habituam a um determinado estímulo financeiro ou outro e isso os conforta, é como uma situação de um sem-abrigo que dorme seguro a primeira noite na rua. E estando seguro não vai à procura de outra solução. O excesso de conformismo nasce muitas vezes do conforto. Do conforto, sim. De facto isso desinstala-nos para essa necessidade de querer a justiça, querer a dignidade de todos, não é? Não achar que qualquer grupo da nossa sociedade pode estar esquecido, pode permanecer à margem, não é? E aí até, quer dizer, é claro que temos que lembrar sempre o Papa Francisco pelo confronto que faz, pelo choque que cria nestas situações, quando pode parecer que as coisas estão pacíficas, mesmo aqui no nosso cantinho,
se nós ouvirmos o Papa Francisco, vamos nos sentir um bocadinho incomodados. Não para de nos desafiar, não. Exatamente, não é um exatamente. Não. Mas que tem por objetivo o bem comum, tem por objetivo toda a sociedade. Não é? Não, e traz-nos muito à questão que falávamos também inicialmente da responsabilização, não é? Que esta liberdade e tudo isto que temos aqui falado também, e até a nós que representamos instituições, traz-nos esta responsabilidade também de qual é o nosso contributo, qual é o nosso papel, como é que devemos interpelar, como é que devemos ajudar a pensar, como é que devemos criar canais de participação. E por isso este é mais um canal, eu não tenho dúvidas que é um caminho que nós temos que fazer. Nós temos que chegar a todos os públicos, e os públicos querem e recebem informação de maneira diferente. E nós temos que oferecer dessa maneira para que possa ter efeito na vida e no encontrar de soluções novas e depois permitir que ele fique tão acessível que qualquer um pode ir procurar. E nós normalmente somos mediadores, não mais que isso, não é? Sim. Estamos a ajudar, o objetivo... somos instrumentos. Sim. Ajudar, se calhar, não é a palavra boa. Porque eu costumava dizer aos meus filhos, ajudar, queres ajuda? Não é ajuda. É um dever, de cidadania que nós temos, é uma obrigação. Que não estamos muito conscientes. Parece que a responsabilidade é de um e eu só estou a ajudar. Exatamente. Por isso não, todos temos essa obrigação de participar e de encontrar soluções e caminhos e desafiar as instituições, os órgãos governamentais, tudo, é uma obrigação. Com tolerância, claro, mas pois, convém, não é? Com o amor que transforma. Isso, voltamos a essa assinatura, não é? Com o amor que transforma. É isso que somos, é isso que estamos aí. E é isso que vamos propor. Exatamente. E parece que assim nasceu um podcast, não é? Sim. Exatamente. Parece que sim. E podemos já falar num próximo tema? O próximo tema vamos propor refletir sobre a empregabilidade. É uma preocupação grande que a Caritas tem, e a Caritas tem feito um caminho muito interessante, porque durante muito tempo as questões do emprego têm sido reduzidas à formação, e a uma formação que se prolonga como se o mundo não mudasse. E há outros recursos que nós temos que dar. Quando uma pessoa está muito tempo fora do mercado de trabalho, precisa de recursos adicionais, de cidadania que têm que ser oferecidos também. E acho que há experiências que vale a pena partilhar. Isso é que é excelente, é partilhar experiências, partilhar histórias concretas de vida que podem motivar outros, não é? Exatamente. Sim. E ficamos aí também disponíveis para quem nos quiser desafiar a pensar algum outro tema, a sugerir temas, a sugerir histórias. Partilhar connosco riquezas destas, não é? Para não dizer que são tesouros. Porque também não queremos, com este espaço, ser um espaço de reflexão só dos temas que dizem respeito à Caritas, mas queremos que seja um tema que dizem respeito à vida das pessoas e, portanto, a nós interessa-nos as pessoas acima de tudo. Há muitos capítulos dessa história do amor que transforma, não é? Não, eu acho que, como a Márcia diz, é importante celebrar que também estamos aqui juntos, não é? E que temos este propósito. E claro que se houver desafios externos, melhor será. Vamos a isso. Vamos a isso.